Tem coisa que só acontece em novela. E na vida real também. Pergunta para o homem que viu a filha dentro de um caixão fechado e anos depois viu o mesmo rosto pedindo esmola no sinal. Se você é dos que gosta de história boa, já deixa seu curtir aí e se inscreve. Senão vai perder o resto desse caos que eu vou te contar. E olha, não é coisa para coração fraco não. Era um dia cinza, de céu entupido de nuvem e alma entupida de saudade. Alberto Fontes, o tipo de homem que manda no mundo, mas perdeu o próprio, estava enterrando o que restava da filha. Carolina, 9 anos, rosto de anjo, olhar de estrela. Morreu num acidente de barco, pelo menos foi o que disseram. Corpo carbonizado, caixão lacrado. Só deixaram uma correntinha e uma foto. E foi essa foto que anos depois, trancada numa carteira de couro puído, fez o coração dele parar de bater por 2 segundos. Ali, parado no sinal da ave. Bandeiras, vidro abaixado, esperando o farol abrir. "Moço, me dá R$ 1?" disse a menina com voz de fome e roupa de poeira. Alberto, com 67 anos na cara e o bolso mais gordo do que coração de mãe, virou o rosto sem pensar. Mas foi quando olhou no retrovisor que o mundo desabou. O rosto da menina era o mesmo, mesmíssimo, até o furinho do lado do queixo. E não era parecido daquele jeito que gente que perdeu alguém vive tentando achar por aí. Não, era igual. Era como ver um fantasma faminto batendo no vidro de um carro blindado. Ele desceu. O motorista gritou. O segurança atrás do carro saiu, mas Alberto mandou calar a boca e foi atrás da menina. "Como você se chama?" perguntou com a voz já falhando. "Carol", disse ela, franzindo a testa. "Carolina o quê?" "Não sei, só Carolina." E o mundo girou. Girou com gosto. A menina correu. Desapareceu no labirinto de gente e camelô. E ficou ele ali, no meio do asfalto, feito pedra velha numa enchente. Naquela noite ele não dormiu. Revirou fotos, documentos, jornais antigos. E mais ainda, revirou o próprio luto, porque o que ele viu não foi só saudade, foi carne, osso e o mesmo olhar. Mas quem ia acreditar que a filha morta apareceu viva, suja e faminta no meio do sinal? Ah, isso era só o começo. O que ele descobriu depois fez o mundo inteiro olhar torto para a verdade. Na manhã seguinte, Alberto Fontes estava diferente. Um homem que passou décadas achando que podia controlar tudo, de empresas a governadores, agora não conseguia controlar o tremor das próprias mãos. Ele passou a madrugada toda olhando para aquela única foto da filha. A mesma que ele enfiou no bolso no dia do enterro. A mesma que agora parecia viva. Comparou. Voltou o vídeo da câmera do carro. Pausou. Deu zoom. Os pixels tremiam, mas a semelhança não. Era ela. Não parecida. Não lembra. Era ela. Mas como? A filha não foi reconhecida nem pelo corpo. O caixão veio lacrado. Tudo o que restou foram as cinzas e a pulseirinha de prata. E por que ninguém nunca questionou? Porque quem tem muito dinheiro enterra até as dúvidas, sussurrou ele, olhando o copo de uísque como se fosse espelho. Naquele dia, ele mandou o motorista seguir até o mesmo sinal, no mesmo horário. Ficou com o vidro abaixado, coração disparado, feito guri esperando a menina do recreio. Nada. No segundo dia, também nada. Mas no terceiro, quando o sol se despedia em laranja queimado, ela apareceu de novo. Mesma blusa, mesmo olhar. Um carrinho de feira puxado por um pedaço de cinto. E um urso de pelúcia, rasgado, mas com um botão no olho. Alberto engasgou. Aquele urso era o mesmo que ele comprou para a filha no aniversário de 7 anos. Mandou costurar um botão no lugar do olho que o cachorro tinha arrancado. Era um botão vermelho. E o da menina era vermelho também. Ele desceu do carro, coração aos pinotes, e foi em direção à menina. Ela o olhou como quem já conhece, mas tem medo de lembrar. "De onde é esse urso?" "Sempre tive", respondeu ela, coçando o nariz. "Quem te deu?" "Não lembro. Acho que foi uma senhora." "Que senhora?" "Aqui me chama de filha, mas não é minha mãe."
Ela fala para eu não conversar com um homem de terno. E foi aí que ele entendeu. Tinha coisa errada demais naquela história. E errada faz tempo. Porque se a menina tinha o mesmo rosto, o mesmo nome, o mesmo urso, então alguém tinha mentido. Alguém tinha roubado a filha dele. Ou alguém tinha vendido. E a pergunta começou a roer o peito como rato em porão de navio. Quem enterrou o que não era Carolina? Naquela noite, ele decidiu fazer o que nunca fez antes. Procurar a verdade sem advogado, sem assessor, sem imprensa. Só ele e o fantasma vivo de uma filha que talvez nunca tenha morrido. E mal sabia ele que mexer nesse passado ia acordar gente que preferia continuar enterrada. Dizem que quem procura, acha, mas ninguém avisa que o que a gente acha pode ser pior que o que perdeu. No dia seguinte, Alberto Fontes bateu à porta de quem ele não via fazia 7 anos. O legista responsável pela liberação do corpo de Carolina. Chamava-se Hélio Vasques, 60 e poucos anos, cara de quem dorme mal e bebe pior. Quando abriu a porta, quase derrubou a garrafa de cerveja. Doutor Alberto? Meu Deus, quanto tempo! Corta a bajulação, Hélio. Vim falar sobre o corpo da minha filha. O silêncio que se fez ali pesava mais que a gravata no pescoço do Hélio. Que tem? O corpo. Tava lacrado, lembra? Me deram uma corrente e uma foto e disseram para enterrar rápido. Foi você quem assinou o laudo. Eu segui protocolo. O corpo estava irreconhecível, carbonizado. E você achou o quê? Que eu não ia perguntar nunca? Hélio limpou o suor da testa. Os olhos dele fugiam do rosto de Alberto como ladrão fugindo de blitz. Mas aí, Alberto puxou do bolso o botão vermelho. Esse botão aqui estava num urso que era da minha filha. E hoje, esse botão estava no urso de uma menina no sinal. Uma menina chamada Carolina. A cor sumiu do rosto de Hélio. Ele engoliu seco. Quase deixou cair a garrafa de novo. Que história é essa? A mesma história que você vai me contar agora, Hélio. Porque se eu descobrir que você mentiu, vai precisar de muito mais que laudo para se salvar. O velho legista sentou, respirou fundo e disse: Eu recebi uma ordem, uma pasta preta. Assinei sem olhar. Disseram que era um corpo envolvido num caso maior, um acidente diplomático, um tal de protocolo de segurança internacional. Que protocolo? Eu não sei. Me pagaram, Alberto. Era coisa de gente grande, gente que se você cutuca, some. De que gente, Hélio? Eu não sei os nomes, eu só segui ordem. Mas o que veio depois foi pior que mentira, foi revelação. E se eu te disser que o corpo que você enterrou não era de uma criança? Alberto gelou. O quê? Eu revisei os exames por conta própria semanas depois. Era um corpo de mulher, adulta. Tinha até sinal de cesariana. E por que não falou nada? Porque eu queria viver, Alberto. Só por isso. Naquele momento, o mundo virou de cabeça para baixo. Porque se o corpo no caixão era de outra pessoa, então Carolina nunca esteve morta. E o pior, alguém quis que ele acreditasse nisso. Com isso na cabeça, Alberto saiu dali com uma verdade e uma pergunta engasgada. Quem quis enterrar uma mentira no lugar da filha dele? E por quê? Tem coisa que o tempo esconde, mas não apaga. E quando a verdade resolve dar as caras, não tem tranca que segure. Ela entra sem pedir licença e bagunça tudo. Alberto voltou para a mansão naquela noite sem acender uma lâmpada. Subiu as escadas como quem carrega o próprio caixão nas costas. Entrou no quarto da filha, aquele que ele nunca teve coragem de desmontar. A boneca na prateleira ainda sorria com dente faltando. O abajur de unicórnio ainda estava ali, empoeirado, mas o que mais chamava a atenção era a caixinha de prata em cima da cômoda. Ali dentro, guardava-se uma pulseirinha com o nome Carolina gravado. Foi a única coisa entregue junto ao atestado de óbito, a corrente e a pulseira. Só que ao olhar com mais cuidado, ele viu algo que nunca tinha reparado. Do outro lado da plaquinha, quase invisível, uma gravação minúscula. TSM 1703, FSR. Era código. Era pista.
e era tudo o que ele precisava. No dia seguinte foi atrás do único amigo que tinha na imprensa, Arnaldo Teles, jornalista aposentado, daqueles que desenterra escândalo com uma colher. Preciso saber o que significa isso aqui, Arnaldo, disse Alberto jogando a pulseira na mesa. TSM, FSR, pode ser nome de instituição. Ou convento. O velho jornalista arregalou os olhos. Você tá achando que tem igreja no meio? Eu não acho, eu sei. A Carolina apareceu no sinal, Arnaldo, viva e com um urso que só ela tinha. Meu Deus do céu! E o legista me disse que o corpo no caixão era de uma mulher adulta. Arnaldo levantou da cadeira. Tem um convento em São Roque. As freiras cuidam de meninas órfãs. Tem sigla parecida, Filhas da Santa Ressurreição, FSR e TSM. Talvez o nome de um programa interno. Eu conheço uma irmã que trabalhou lá, Irmã Dolores, aposentada mas lúcida e de memória boa que só vendo. 2 horas depois, eles estavam sentados no asilo São Vicente, em frente a uma senhora de véu branco e olhos marejados. Alberto colocou a pulseira sobre a mesa. Ela olhou e congelou. Eu conheço isso, disse, quase num sussurro. Da onde, irmã? A pulseira era usada em meninas que passavam pelo tratamento de silêncio materno. O quê? Um projeto que existiu por pouco tempo. Recebíamos meninas que vinham de adoções restritas. Não podiam ter contato com o passado. Por quê? Porque algumas eram retiradas de famílias que não sabiam da verdade. Como assim? Eram sequestradas, Alberto, e passadas como órfãs. A Carolina era uma delas. Você se lembra dela? A irmã fechou os olhos, respirou fundo e disse: Eu me lembro do rosto. Nunca esqueci. Ela chamava por você à noite, chamava de papai, chorava. Mas depois de um tempo, parou de falar. A dor que Alberto sentiu naquele momento foi seca, aguda, como tiro de dentro. Onde ela está agora? Não sei, disse a irmã, engolindo o choro. Um dia ela sumiu. Disseram que tinha sido levada para outra unidade. Mas eu nunca acreditei. Era oficial. A filha tinha sido roubada e parte da igreja sabia. E o mais assustador, talvez Carolina ainda estivesse sendo vigiada. Tem verdade que é tão perigosa que vira pecado só de sussurrar. E Alberto Fontes, um homem que já teve senador na folha de pagamento, estava agora enfrentando o único poder que ainda mete medo em milionário. O poder que fala em nome de Deus, mas age em nome de segredos. Naquela noite, ele recebeu uma visita. Não tocou campainha. Não entrou pelo portão da frente. Simplesmente apareceu no escritório, como se sempre estivesse ali. Doutor Alberto, disse o homem de terno escuro e cruz de ouro no peito. Precisamos conversar. Alberto não reconheceu o rosto, mas reconheceu o cheiro. Poder com perfume caro. Quem é você? Alguém que protege a fé e os fiéis. Ou seja, um intermediário de mentira. Sou apenas um mensageiro. E a mensagem é simples. Pare de cavar o passado. Alberto sorriu. Mas era aquele sorriso de quem já decidiu que vai até o fim. Nem que tenha que sangrar de pé. E se eu não parar? O que você descobriu pode destruir muita gente, inclusive você. Minha filha foi tirada de mim. E você vem falar em destruição? O homem se levantou, ajeitou o paletó e disse como quem recita oração: Algumas filhas não são tiradas, são oferecidas. A frase ficou ecoando como sino de igreja em velório. Quando Alberto piscou, o homem já tinha ido embora. Na manhã seguinte, ele procurou um antigo contato da época em que ainda mandava e desmandava no submundo. Marco Braga, ex-detetive particular, hoje dono de uma firma de investigações discretas. Quero que ache tudo sobre o convento FSR, sobre esse projeto de adoção clandestina e sobre o nome Carolina Fontes em qualquer orfanato do país. Isso vai custar caro. Dinheiro não é problema. Tempo, sim. Enquanto Marco começava a cavar, Alberto voltou ao lugar onde tinha visto a menina pela primeira vez, o sinal da AV Bandeiras. E dessa vez, ela apareceu. Mas havia algo diferente.
Dois homens, de camisa social e fone no ouvido, observavam de longe. Não pediam dinheiro, não falavam com ninguém, só observavam. Quando ele tentou se aproximar da menina, ela correu, mas não para o meio da rua. Correu em direção a uma Kombi branca estacionada na esquina. E quem abriu a porta foi uma mulher de hábito cinza, freira. A Kombi arrancou, sumiu no trânsito. Alberto correu atrás, mas perdeu o carro no labirinto da cidade. Ali, ajoelhado na calçada quente, ele sentiu algo no bolso do paletó. Um papel, um bilhete, escrito à mão, tremido. Se você me achar, não conta pra ninguém. Eles ouvem tudo. Carol. Era a letra dela, a mesma do diário antigo que ele guardava trancado no cofre. Ela estava viva. Ela sabia quem era. E mais, ela tinha medo. E se a filha estava com medo, era porque tinha gente grande demais, mandando ela calar. Tem gente que nasce invisível e tem gente que escolhe ficar cega. E nesse país onde criança vira estatística e coração vira papel amassado, a história da menina Carolina ia ficando cada vez mais funda, igual ferida que foi coberta com pano sujo e rezaram para sarar sozinha. Alberto Fontes, o homem que já teve jatinho com garçom exclusivo, agora andava de boné e blusa velha no centro da cidade, perguntando por uma menina de urso remendado. Cada semáforo era uma esperança. Cada rua, uma chance de encontrar o pedaço do coração que ele achava ter enterrado. Moço, nunca vi essa menina não, mas tem uma turma que dorme ali perto da linha do trem. Uns moleque que sabem de tudo. Cobra caro, mas entrega. Leva lá. Chegaram num terreno baldio, onde as latas serviam de casa, e o medo fazia papel de cobertor. Lá, encontrou Dente, um garoto de uns 11 anos, com olho esperto e fala queimada de cigarro. Procura quem, tio? Uma menina, Carolina. Tem um urso de botão vermelho. Ah, a Carolzinha. Vi ontem. Ela estava com a freira da Kombi. Você sabe onde ela fica? Sei. Mas custa. Alberto tirou o relógio do pulso. Um Rolex que valia mais que o barraco inteiro. Me leva até lá. Dente olhou para o brilho do relógio como quem viu o sol pela primeira vez. Depois assentiu. Mas tem que ser rápido. Se eles virem, eu sumo. Foram por vielas que nem o GPS conhece. Ruas onde a luz do poste tem medo de piscar. Até chegarem numa construção abandonada, com janelas tampadas e grade no portão. É ali. A Kombi para todo dia às 5. A freira desce com comida e remédio. Tem mais criança lá? Umas 3. Todas muda. Todas com medo. E ela, a Carolina, só chora de noite. Murmura uns nomes. Um é papai. Alberto teve que se segurar para não arrombar o portão ali mesmo, mas sabia. Se fizesse barulho, perdia a filha de novo. Naquela madrugada, ficou no carro vigiando. Às 04h57, a Kombi branca apareceu. Mesma freira, mesmo padrão. Ela desceu, abriu o portão com uma chave, entrou e trancou de novo. Alberto desceu do carro e foi até o muro lateral. Subiu num tambor velho e conseguiu ver por uma fresta da janela. E ali, entre colchões rasgados e brinquedos sem cor, ela estava. Carol, sentada, abraçada no urso, olhando para o nada com os olhos de quem já viu demais. Mas ao olhar para a janela, ela sentiu, virou devagar e olhou direto nos olhos dele. Por um segundo, o tempo parou. E ela sorriu. Um sorriso pequenino, tremido, mas cheio de uma memória que nunca morreu. Foi quando ele ouviu o barulho atrás. Passos, vozes. E um homem de terno, igual ao da visita anterior, apareceu do outro lado da rua. O cerco estava se fechando. E agora ele sabia. Se quisesse salvar a filha, teria que roubar ela de volta. Tem memória que não precisa de palavra para doer. Basta um cheiro, uma canção, um olhar de volta. Alberto passou o dia seguinte inteiro arquitetando o impossível. Tirar Carolina daquele cativeiro sagrado sem fazer barulho, sem deixar rastro e sem dar tempo para o sistema reagir. Porque agora não era mais só sobre reencontrar. Era sobre resgatar o que a vida dele levou de mais puro. Chamou Marco Braga, o velho detetive, e explicou tudo.
Vamos ter 30 segundos. Um erro e ela some de novo. Não vai ter erro. Eu sei como entrar e sair sem que nem o vento perceba. Alberto não perguntou como. Preferiu não saber, porque quem já viu poder demais sabe que às vezes é melhor não enxergar os detalhes. Às 4h30 da manhã, eles estavam a postos. A Kombi apareceu no mesmo horário. A freira desceu, chave no portão, cadeado aberto. E foi nesse segundo que Marco agiu. Enquanto a mulher entrava, ele bloqueou o trinco com um pedaço de plástico moldado, que impedia o cadeado de travar de novo. Esperaram 2 minutos. Marco fez sinal, e os dois entraram. Por dentro, o lugar era uma mistura de abrigo e prisão. Camas improvisadas, cortinas rasgadas, um cheiro agridoce de mofo e lavanda velha. Carolina estava lá, deitada, olhos abertos, abraçada no urso. Alberto ajoelhou do lado dela. Não disse nada. Só tirou do bolso uma pequena caixinha de música. A mesma que tocava Clair de Lune, que ele punha todas as noites quando ia colocá-la para dormir. Girou a chave. A melodia soou baixa, como sussurro em velório. Os olhos dela brilharam. Ela sentou, olhou para ele e disse pela primeira vez em anos: "Papai?" Ele desmoronou. Chorou ali mesmo, mas não deu tempo. Uma porta bateu, passos pesados, gritos abafados. Marco agarrou Carolina no colo. Agora! Correram, desviaram de caixas, de freiras que acordavam em pânico. Pulando o portão, Marco se desequilibrou, caiu, mas não largou a menina. Alberto os ajudou a levantar. Entraram no carro. Arrancaram antes da Kombi sequer dar partida. Coração na boca, mãos tremendo, mas o silêncio no banco de trás era outro. Carolina, abraçada no urso, olhava para a janela com os olhos secos, mas a alma inteira nos braços do pai. "Você é mesmo meu papai?" Ela perguntou baixinho. "Sou, minha filha, e nunca mais vou te deixar." Ela encostou a cabeça no ombro dele e disse: "A moça disse que se eu lembrasse, eles iam me machucar. Nunca mais ninguém encosta um dedo em você, eu prometo." Mas mal sabiam eles que, enquanto fugiam, uma câmera antiga, escondida num canto da parede, transmitia tudo ao vivo. Do outro lado, num escritório com vitral colorido e paredes de crucifixos, um homem assistia, calado, com um leve sorriso. Então a peça saiu do tabuleiro. Ele murmurou. E a pergunta agora era: até onde Alberto conseguiria proteger a filha, agora que ele tocou nos ossos da estrutura que nunca deveria ser movida? Tem guerra que não começa com tiro, começa com silêncio. E nesse silêncio tem grito escondido, verdade enforcada e criança roubada sendo ensinada a esquecer. Alberto e Carolina estavam escondidos numa casa afastada, na serra, onde nem satélite pega sinal. Era a propriedade antiga da família, esquecida nos registros, com janelas de madeira e cheiro de lenha queimada. Nos primeiros dias ela quase não falava. Dormia encolhida, tremia ao ouvir campainha. Mas aos poucos foi soltando. E numa noite gelada, sentada ao pé da lareira, Carolina falou o que o pai esperava e temia. "Papai, lembra daquela moça que me ensinava a não te lembrar?" Ele gelou. "Como assim, minha filha?" "Ela me dizia que você era uma mentira, que eu tinha vindo de outra barriga, que meu nome era outro. Mas eu sabia que era mentira. Eu lembrava do seu abraço. Como ela chamava? Irmã Justina." O nome caiu como martelo em coração. Marco Braga, o detetive, começou a investigar essa mulher. E o que descobriu mudava tudo. Irmã Justina, nome civil, Justina Maria Barcelos, mas isso é só o verniz. Ela já foi psicóloga em uma ONG investigada por tráfico internacional de adoção. Sumiu dos registros por 5 anos e reapareceu como freira numa congregação obscura do interior. Você está dizendo que ela é parte de um esquema? Estou dizendo que ela é o esquema. E pior, o nome dela aparece num relatório confidencial de 2007, ligado a um tal de Instituto São Clemente. Alberto arregalou os olhos. São Clemente. Era o nome do navio onde minha filha desapareceu. A peça encaixou.
O tabuleiro revelava o rosto de quem sempre esteve por trás da cruz. Um projeto de reeducação infantil, financiado por empresários e autoridades, onde crianças em risco eram levadas a bordo de retiros e desapareciam. E mais, disse Marco, o principal financiador do instituto era ninguém menos que Dom Maurício de Astorga, cardeal, influente e amigo de velhos conhecidos seus. Eu conheço esse nome, murmurou Alberto, e vai conhecer mais ainda. Porque ele é o homem que assistiu sua fuga pela câmera. Agora tudo fazia sentido. O caixão lacrado, a pulseira marcada, a freira da Kombi, o bilhete escondido no bolso, tudo era parte de um projeto com nome de caridade e alma de sequestro. E sabe o pior? Disse Marco jogando um dossiê na mesa. Esse Dom Maurício acabou de ser indicado ao Vaticano. Vai virar arcebispo com poder internacional. Alberto socou a parede. Esse homem roubou minha filha. Lavou a memória dela. E agora quer o quê? Bênção? Mas Marco tinha outra revelação. E se eu te disser que ele não fez isso só com a sua filha? Silêncio. Tem mais? Tem uma lista. E nela aparecem mais de 30 crianças com desaparecimento por acidente em navios, colônias, retiros espirituais, todas com laudo fechado por fatalidade não conclusiva, todas com algum traço de conexão com a Fundação São Clemente. E então veio o baque final. Alberto, entre os nomes da lista, tem um que você vai reconhecer. Quem? Beatriz Fontes, sua esposa. Minha esposa? Antes de casar com você, ela era tutora de uma menina chamada Clara. Sumiu num acampamento de verão. O caso foi abafado. E sabe quem assinou o laudo? Não, Dom Maurício. Era isso. A dor dele era antiga e o envolvimento da esposa enterrado a 7 chaves. Agora, Alberto não tinha sua filha para proteger. Tinha o nome da esposa para entender e um passado familiar envolto em mistério. E lá no Vaticano, Dom Maurício já preparava um pronunciamento mundial. A guerra estava declarada, mas só um lado sabia que estava lutando. Tem gente que sobe ao altar com a alma tão suja que nem 1000 padres de joelhos lavam a vergonha. E Dom Maurício, com seu anel dourado e sorriso de vidro, ia ser entronizado como arcebispo do Vaticano, carregando nas costas uma procissão de crianças desaparecidas. Alberto Fontes agora não era mais um homem em luto, era um pai em guerra. E como todo pai ferido, estava disposto a incendiar o mundo inteiro, se fosse preciso. Nos bastidores, Marco Braga havia conseguido acesso a um arquivo escondido num convento fechado por obras emergenciais, mas que, na verdade, abrigava documentos antigos das chamadas adoções espirituais assistidas. Entre as páginas, com cheiro de mofo e sangue seco, havia uma carta escrita à mão, datada de 1998, assinada por Beatriz Fontes, a esposa de Alberto. Marie, ao responsável pelo projeto Clemente, autorizo a condução da menor Clara G. aos cuidados da instituição, mediante confidencialidade total sobre o processo, com fé de que é para o bem da alma da criança. Alberto leu a carta 3 vezes. O papel tremia na mão. Minha mulher participou disso? Marco assentiu. Não só participou. Ela entregou a primeira menina. E meses depois, entrou para a família dos Fontes. Quer dizer que ela sabia? Aparentemente sim, mas tem mais. Ela desapareceu pouco antes do acidente com Carolina. Lembra? Lembro. Disseram que ela foi visitar uma prima na Itália. Mentira. Ela passou 3 semanas num retiro dirigido pelo próprio Dom Maurício. Tem fotos, tem registro de entrada. E o mais curioso, ela saiu de lá, sem memória recente. Um laudo diz, amnésia transitória por estresse agudo. Isso foi antes ou depois da morte da minha filha? 2 dias antes. Alberto cambaleou. Sentou. Passou a mão nos olhos, como quem tenta limpar a alma. Ela foi manipulada, ou foi cúmplice? Marco não respondeu, porque ali não tinha mais certeza. Só cicatriz. Na televisão,
o mundo assistia à chegada de Dom Maurício em Roma. Flores, palmas, crianças vestidas de branco cantando em latim. E ele de batina bordada dizendo: o futuro da fé está nas mãos da inocência. Hipocrisia tem perfume caro. Mas o que Dom Maurício não sabia é que Alberto tinha um trunfo. Dentro do dossiê achado por Marco, havia uma carta de denúncia assinada por uma das freiras desaparecidas do convento FSR. Na carta, ela revelava detalhes do programa de doutrinação, lavagem de identidade e sumiço forçado de crianças com traços interessantes para adoção internacional sigilosa. E ali, no rodapé da carta, um número de protocolo. "O que é isso?" perguntou Alberto. "É um código de autenticação do Vaticano. Significa que o documento foi enviado e lido, mas arquivado como inconveniente pastoral. Isso é prova, isso é dinamite." Alberto então ligou para o último contato que restava. "Leandro Sá, jornalista investigativo da TV Mundial. Quero te entregar um furo, mas se sumir com essa matéria, eu te faço engolir o terço, conta por conta. Me entrega, fontes, e eu te prometo que o mundo vai ver." A reportagem foi ao ar no dia seguinte. Títulos em vermelho, cenas da Kombi branca, foto da pulseira, relato da irmã Dolores. E a lista de 33 crianças desaparecidas sob proteção religiosa. O impacto foi imediato, mas o mais inesperado foi o que aconteceu no final da reportagem. Uma foto antiga amarelada apareceu na tela. Dom Maurício, de batina simples, sorrindo ao lado de uma criança de cabelos cacheados e olhos muito familiares. O jornalista comentou: "Segundo nossas fontes, essa criança jamais foi identificada. Mas uma análise de imagem revelou: a semelhança com a filha de Alberto Fontes é de 90,2%. E então, pela primeira vez, o nome Carolina Fontes ecoou nos corredores do Vaticano. Dom Maurício não apareceu na missa do dia seguinte. Disseram que estava recolhido para orações. Mas quem conhece esse jogo sabe, quando um padre se esconde, ou está em pecado, ou está prestes a ser exposto. Tem hora que Deus se cala, mas o povo grita. E quando a verdade explode no meio do altar, nem santo de pedra segura o teto." A reportagem sobre o caso de Carolina virou o assunto do mundo inteiro. Redes internacionais, protestos em frente à Basílica de São Pedro, repórteres na porta dos conventos. Mas o mais inacreditável foi o que aconteceu com Alberto Fontes. O homem que antes era visto como um excêntrico milionário de luto, agora era o pai que enfrentou a igreja e sobreviveu. A pressão foi tamanha que o Vaticano convocou uma coletiva emergencial. Dom Maurício apareceu, rosto abatido, mas ainda com aquele mesmo tom de voz que confunde culpa com arrogância. A acusação de envolvimento com desaparecimento de menores é uma calúnia movida por dor e vingança pessoal. Nossa missão sempre foi cuidar dos vulneráveis. Alberto assistia tudo pela televisão, de mãos dadas com Carolina, que agora dormia com o urso e a caixinha de música do lado da cama, como se o passado fosse uma história que ainda precisava ser contada até o fim. Mas o fim começou ali. Na mesma noite, Marco Braga recebeu uma ligação de um número criptografado. Era Leandro Sá. "De um material que vocês entregaram?" provocou uma reação em cadeia. "Como assim? Um ex-funcionário do Instituto São Clemente acabou de entregar a lista original. E tem 72 nomes: crianças, cidades, freiras, coordenadores. Mas o mais importante, tem a certidão de nascimento verdadeira da Carolina, com digital colhida no hospital. E uma segunda certidão forjada com nome trocado: Clara M. da Silva." Alberto travou. Clara, o nome da primeira menina desaparecida no passado da sua esposa. Tudo se encaixava. A menina Clara, dada ao projeto por Beatriz, nunca foi esquecida. Foi escondida. E anos depois, quando Beatriz teve Carolina, o projeto a procurou. Mas por algum motivo, talvez culpa, talvez chantagem,
ela cedeu, ou foi forçada. E a pior dor para Alberto foi aceitar que a mulher que ele amou pode ter colaborado com o próprio pesadelo. Mas agora ele tinha a prova, e não ia mais pedir permissão para mostrar. Na manhã seguinte, Alberto apareceu ao vivo num dos maiores programas de televisão do país. Mostrou a pulseira, mostrou o bilhete, mostrou a certidão verdadeira e, por fim, mostrou a foto de Carolina, com a mesma roupa e o mesmo olhar, da imagem que o mundo viu dias antes na reportagem. Essa é minha filha. Roubaram ela de mim. Mentiram. Fizeram ela esquecer o próprio nome. E agora tentam me chamar de louco. Pois que chamem. Mas minha loucura me trouxe até ela. E nenhuma batina vai me impedir de gritar isso. A comoção foi imediata. Na mesma semana, o Vaticano abriu uma investigação interna. Dom Maurício foi afastado por tempo indeterminado para avaliação de conduta. A Kombi foi apreendida. 3 freiras foram presas e mais 5 crianças foram identificadas. Mas o que ninguém esperava era o vídeo que vazou dias depois. Uma gravação feita pelo próprio Dom Maurício, anos antes. Ele dizia: "As crianças sem laços são sementes novas. A memória delas é barro fresco. Podemos moldar, recriar e entregá-las ao mundo purificadas." O vídeo caiu como raio em céu já rachado, e foi nesse mesmo dia que Alberto Fontes decidiu criar algo que nenhum dinheiro podia comprar: a Fundação Carolina, um centro de apoio psicológico e jurídico para crianças vítimas de manipulação religiosa e adoção ilegal. Lá, nenhuma criança era chamada de órfã. Lá, toda a memória era devolvida, até as que doíam. Carolina? Ela voltou a estudar, fez terapia. E quando perguntam como conseguiu sobreviver, ela responde: porque alguém acreditou no que ninguém queria ouvir. E assim, o nome que quiseram apagar virou escola, virou lei, virou símbolo. Porque tem gente que nasce invisível, mas não nasceu para viver apagada. A repercussão do caso de Carolina estremeceu pilares que há décadas pareciam inabaláveis. Mas como toda estrutura podre, quando começa a rachar, revela o que há por trás da fachada. A Fundação Carolina, criada por Alberto, virou refúgio, mas também virou alvo. Naquela semana, foram 4 tentativas de invasão, 2 denúncias anônimas à vigilância sanitária, uma auditoria forçada e um envelope deixado na porta sem remetente. Dentro, uma foto. Era Carolina, sozinha, no parque, com um círculo vermelho em volta da cabeça. E a frase: "Quem grita, some." Marco Braga chamou Alberto. Isso não é só ameaça. É recado de gente que ainda tem as mãos sujas e a voz limpa. Eles não querem só calar a menina, querem apagar a memória dela, de novo. E nesse ponto, Alberto percebeu, ainda havia nomes ocultos, mandantes, padrinhos, homens de terno e cruz, que nunca apareciam na frente da câmera, mas assinavam os papéis. Foi quando chegou o primeiro informante, disfarçado de pedinte. Deixou um envelope com Marco. Dentro havia um pendrive. Com ele, um bilhete. "Se algo acontecer comigo, entreguem isso à promotoria. E rezem." O conteúdo? Câmeras escondidas. Reuniões fechadas, nomes, depoimentos e a lista completa dos financiadores do projeto Clemente, o mesmo que sequestrou Carolina e tantas outras. Entre os nomes estavam 2 ministros, 3 juízes e um arcebispo brasileiro que tinha cadeira fixa em Roma. Agora, a verdade tinha CPF, mas se pensam que isso trouxe paz, foi aí que o inferno começou. Tem verdade que, para sobreviver, precisa ser enterrada num túmulo sem nome. E foi isso que fizeram com dezenas de crianças. Apagaram suas histórias como quem apaga vela de enterro antes da hora. Mas Alberto não queria mais justiça de palanque. Queria justiça de cova aberta. Com os vídeos do pendrive em mãos, ele e Marco Braga levaram o material à Promotoria Federal. A reação foi imediata. "Se isso aqui for divulgado, derruba metade do judiciário e a cúpula da CNBB." "Então que caia", respondeu Alberto com o olhar firme. A promotora encarregada,
uma mulher dura chamada Vera Lemos decidiu abrir inquérito sigiloso. Mas entenda uma coisa, Sr. Fontes, disse ela, com os dedos sobre o dossiê. Quanto mais fundo o senhor cava, mais corpos podem aparecer. Que apareçam. Eu já enterrei uma filha viva. Não temo mais cova nenhuma. Naquela noite, Carolina teve um pesadelo. Papai, sonhei com uma menina que tinha meu rosto, mas outro nome. Ela pedia ajuda, mas ninguém via ela. O detalhe fez Alberto estremecer. Clara, a primeira menina dada por Beatriz ao projeto, a criança esquecida, a que talvez tenha sido reaproveitada. Marco tinha uma teoria sombria. E se o projeto fez uma coisa pior, Alberto? Como assim? E se usaram Carolina como reposição emocional, como substituta? Não! A memória dela foi apagada. Ela passou por tratamento de silêncio materno. Talvez ela seja as duas. A possibilidade era cruel. Carolina poderia ser Clara. Ou poderia carregar as memórias de Clara implantadas em Carolina. Porque sim, entre os documentos do pendrive havia laudos de técnicas de indução de personalidade, terapias de fragmentação identitária, procedimentos usados em crianças pequenas para reconstrução de origem emocional. Era monstruoso, era real e era assinado por psicólogos ligados a fundações religiosas humanitárias. Mais um nome apareceu, Dr. Vinícius Cerdeira, responsável por 4 laudos, desaparecido desde 2012. Mas na semana seguinte alguém mandou uma carta para a Fundação Carolina, escrita à mão, com traços hesitantes. Se quiser entender o que fizemos, me encontre no Cemitério da Lapa, túmulo 172. Terça-feira, 23 horas. Era ele. E Alberto foi, levando apenas Marco e um gravador escondido. O que ouviram naquela noite transformaria a dor em ódio, porque o doutor não só sabia de tudo, ele era o arquiteto emocional do projeto. Tem gente que não mata com faca. Mata com palavras, com ausências, com uma prancheta na mão e um crachá no jaleco. E o tal do doutor Vinícius Cerdeira era um desses. No cemitério da Lapa, ao lado de um túmulo sem flores e sem nome, o homem esperava de terno surrado e olhos fundos, como quem não dorme em paz há anos. Senhor Fontes, disse ele como se o tempo não existisse. Fale logo. Alberto foi direto. O que fizeram com minha filha? Vinícius respirou fundo. Tirou do bolso uma caderneta amarelada. Entregou nas mãos de Alberto. Isso aqui é um diário clínico. Anotações feitas entre 2006 e 2009. O que tem aqui? A prova de que sua filha passou por 9 sessões de reprogramação cognitiva religiosa. O quê? Um protocolo, aprovado por membros da Congregação da Pureza. A criança era exposta a estímulos visuais, sonoros e narrativas sobre abandono, renascimento e salvação. E o que vocês queriam? Criar o filho perfeito, o órfão obediente, a criança sem raízes, pronta para ser moldada pela nova família. Marco interveio. Isso é tortura psicológica. Vinícius assentiu. Sim, mas feita com oração antes e depois. O cinismo na frase foi como tapa. Alberto segurava a caderneta com força. Dentro havia desenhos feitos por Carolina. Casas em chamas, nomes riscados, uma frase repetida várias vezes. Não sou ninguém. Deus vai me dar um nome novo. Alberto perguntou. E Clara? Vinícius hesitou. Olhou para os lados e respondeu. Clara morreu, aos 4 anos, pneumonia. Mentira, verdade. Mas Beatriz não suportou a culpa. Ela tentou reparar, engravidando. Carolina foi a promessa que ela fez ao projeto, uma nova chance, um vaso puro. Então Carolina era minha filha, e ao mesmo tempo herdeira do luto de outra criança? Sim, e quando Beatriz tentou voltar atrás, foi silenciada. A amnésia dela não foi acidente, foi induzida. A revelação era como ácido na alma. Alberto caiu de joelhos, chorou, sem som, e perguntou, por quê?
Porque a fé, senhor Fontes, quando vira produto precisa de embalagem. E criança para eles era só isso, embalagem para uma doutrina sem nome. Marco gravava tudo, mas o que veio depois foi ainda mais cruel. A Carolina foi considerada fracasso terapêutico. Ela lembrava, chorava, reagia. E por isso deixaram ela no sinal. Por isso abandonaram ela como indigente, mas deixaram a freira observando, porque ela era material de risco. E o botão no urso? Vinícius fechou os olhos. Fui eu que costurei. Era meu modo de pedir desculpa. Silêncio. Até o som dos mortos pareceu parar. Alberto levantou, olhou para o homem e disse: Você acha que está arrependido, mas o que você é um coveiro de alma viva. Vinícius Cerdeira foi preso 3 dias depois, após a entrega da gravação. Confessou. Assinou tudo, mas a justiça ainda estava só começando. Porque quem pagou, quem assinou os cheques, quem deu a bênção? Dizem que a mão que abençoa também pode abafar. E enquanto a verdade ganhava o mundo, o silêncio oficial só crescia. O Vaticano emitiu uma nota curta, fria como mármore de catedral. Tomamos ciência dos documentos apresentados e reafirmamos nosso compromisso com a verdade. Mas até segunda ordem consideramos os relatos como interpretações parciais e não verificadas. Interpretações. Dezenas de laudos, vídeos, testemunhas. E ainda assim, tudo era interpretação. Mas enquanto os anéis dourados tentavam proteger os dedos, a opinião pública já tinha escolhido de que lado estava. A Fundação Carolina explodiu de apoio. Milhares de mensagens, doações, pais, mães, ex-internos de projetos parecidos. Uma mulher apareceu, chamava-se Ana Lúcia. Mostrou uma foto da filha, a mesma pulseira, mesma freira da Kombi. Sumiu em 2014. Disseram que morreu afogada. Nunca me deixaram ver o corpo. Onde foi isso? Perguntou Marco. No mesmo Instituto São Clemente. A cada nova história, um novo pedaço do inferno se revelava. Mas o que ninguém esperava era o retorno de Beatriz Fontes. A mulher que sumiu depois da primeira denúncia reapareceu. Internada numa clínica psiquiátrica na Suíça. Foi localizada por jornalistas e quando perguntaram por que nunca falou nada, ela respondeu com uma frase só. Porque prometeram que, calada, eu ainda teria uma filha. A entrevista viralizou e a igreja entrou em colapso de imagem. O Papa, pressionado por todos os lados, anunciou uma comissão internacional independente. Mas enquanto Roma escrevia relatórios, Carolina escrevia cartas, pequenas cartinhas que ela deixava na fundação para outras crianças encontradas. Você não está sozinha, seu nome ainda está vivo. Eu lembrei do meu pai, você também vai lembrar do seu. Essas cartas começaram a curar, mas para Alberto a ferida principal ainda pulsava. Faltava um nome, o homem por trás dos financiamentos, o nome proibido. E ele veio. No depoimento final de Vinícius Cerdeira, diante do juiz federal, quem sustentava o projeto? Um grupo empresarial chamado Fraternitas Lux. Que tipo de empresa? Multinacional de educação cristã, com sede na Suíça, braços no Brasil, Itália, Polônia. Nome do fundador? Silêncio. Até que saiu. Gustavo Fontes. Alberto empalideceu. O quê? Seu irmão, senhor Fontes. Silêncio. O irmão que ele não via fazia 20 anos. O sócio que rompeu com ele na juventude. O teólogo brilhante. O benfeitor das missões. Ele era o verdadeiro mentor. Naquela noite, Alberto não dormiu. Ficou sentado no quarto de Carolina, assistindo ela dormir e se perguntando: quantas vezes a gente olha para o rosto do próprio sangue e não reconhece o monstro que mora ali? Tem família que é porto e tem família que é naufrágio. Alberto Fontes nunca imaginou que o inimigo final da sua cruzada fosse alguém com o mesmo sobrenome. Gustavo Fontes, irmão caçula, ex-missionário, sumido há 2 décadas, agora era o centro da investigação internacional sobre sequestro de menores, manipulação religiosa e lavagem de identidade.
Era ele. O nome por trás das freiras, o rosto por trás do altar, o sangue por trás da ferida. A notícia estourou nos jornais do mundo inteiro. Fotos antigas dos dois irmãos juntos. Relatos de funcionários da Fraternitas Lux, todos confirmando o envolvimento de Gustavo em projetos de reconstrução espiritual de órfãos. Só que não eram órfãos. E não era reconstrução. Era roubo, era apagamento, era reprogramação. E talvez pior que tudo, era justificado com versículos bíblicos recortados, batismo forçado e cânticos como anestesia. Quando Alberto soube, não gritou, não chorou, não socou parede, fez as malas e voou para Genebra. Pediu uma audiência com Gustavo, que, protegido por advogados, ainda não havia sido preso. O encontro aconteceu numa sala de vidro, dois irmãos frente a frente. Mas havia mais abismo ali do que em qualquer tribunal. Você, disse Alberto com a voz calma, mas cortante, você destruiu nossa família. Eu salvei crianças. Você apagou nomes. Eu dei propósito. Você roubou minha filha. Gustavo inclinou a cabeça. Ela precisava nascer de novo, longe do pecado do mundo. Ela nasceu com amor. O pecado veio de você. Gustavo sorriu, um sorriso seco de quem acha que fez o certo. Um dia todos vão entender. Vão sim, respondeu Alberto. Quando você estiver atrás das grades e minha filha estiver formada, livre e escrevendo livros sobre o nome que você tentou apagar. Silêncio. Carolina tem uma coisa que você nunca vai ter, Gustavo. O quê? Perdão. Dias depois, Gustavo foi preso. A Fraternitas Lux foi dissolvida. Cerca de 80 crianças foram localizadas em colônias e comunidades espirituais pelo mundo. Mais da metade reencontrou suas famílias. E Carolina? Carolina cresceu, se formou em psicologia, abriu uma ala da fundação só para cuidar de adultos que foram vítimas ainda crianças. Um dia perguntaram para ela, como você se recuperou de tudo isso? Ela respondeu, eu não me recuperei, eu me reconstruí, com o amor de um pai e com a força de saber quem eu sou. E naquele mesmo lugar, onde um dia houve medo e silêncio, hoje se ouve riso de criança, riso de verdade, riso com nome, com história e com futuro. Porque no fim das contas, como diz o velho aqui da varanda, tem gente que nasce invisível, mas quando a verdade toca nela, nem o céu consegue parar de olhar. E aí, o que você achou desse caos, hein? Comenta aqui embaixo, deixa seu curtir para fortalecer o canal e se inscreve para não perder mais história boa como essa. Até a próxima do seu Vovô Rico.